Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto O Terceiro Passo. I need to know how he does it. Why? So I can do it better. É um filme que o Christopher Nolan fez há quase 20 anos, em 2006, uma adaptação de um romance de Christopher Priest, um filme que tem o Hugh Jackman e o Christian Bale e o David Bowie, numa história que nos leva à época vitoriana em Londres, com mágicos e quem é que consegue fazer o melhor truque e quantos twists and turns é que há neste filme. Quem também nunca tinha visto The Prestige, que é o título original, é o Tiago Laranjo, podcaster subejamente conhecido. Já participou em muitos podcasts, tem também um podcast dele que é o Na Gaveta, que acho que está na gaveta agora, não é? Isto tudo era um truque, eu comecei um podcast chamado Na Gaveta, só para depois o deixar na gaveta. Mas até agora está a resultar muito bem. Mas é pena porque o conceito é muito giro, são filmes que não chegaram a existir. Tu tens o Gladiador 2 escrito pelo Nick Cave, não este Gladiador 2 que saiu. E o primeiro episódio eu já não me lembro. Não, esse é o primeiro episódio. O segundo é a adaptação do Cat in the Hat do Dr. Exatamente. Mas escrito pelo Eric Roth, que escreveu o Forrest Gump e outros filmes importantíssimos. Exatamente. E não, com isto não estou a querer dizer que Cat in the Hat não é importantíssimo, mas é bastante diferente do que esperarias de alguém como o Eric Roth, pelo menos já naquela fase de carreira. Sim. Olha, Tiago, obrigado por me deixares vir à tua casa para vermos o filme e logo a seguir falarmos sobre ele. Isto vai ter spoilers, claro. Obrigado pela pizza pepperoni da Domino's Pizza, que é o patrocinador deste episódio. Quem me dera. Mas pronto, isto vai haver spoilers. Se calhar, provavelmente, a maior parte das pessoas já viram este filme, porque não sendo o mais conhecido do Christopher Nolan, mesmo assim, ao longo. Sim, mesmo assim, apesar de não ser o Cavaleiro das Trevas ou Interstellar ou Inception, é um filme que já muita gente que eu conheço viu. Diria até que tem o seu following. Porque é o nome do primeiro. A primeira longa, não é? Primeiro. Que não é bem uma longa, tipo é uma. Quer dizer, mas entra ali nos limites da longa. Mas pronto, vai haver spoilers. E se calhar começava pelo básico, que é porque é que tu ainda não tinhas visto este filme? Porque é que ficaste tanto tempo sem o ver? Acho que não tenho nenhuma razão. É só tipo, há tanta coisa para ver que há coisas que vão ficar para trás, obviamente, e este foi só um que se era, às vezes as pessoas são um bocadinho chatas e às vezes quando dizia nunca vi o The Prestige, o quê? Nunca viste o The Prestige? Mas aconteceu-te isso? Sim, aconteceu. Até, aliás, quando eu disse isto a um amigo meu, ele estragou-me logo o final. A sério? Mas eu já não lembrava. Mas ele disse... seja, eu sabia mais ou menos que... Ou seja, naqueles planos... Foi por isso que tu disseste quando o twist aconteceu, tu disseste depois. Ok. Sim. Já ou seja, mais ou menos a meio do filme, quando há aquela primeira perseguição do Fallon, quando eles enterram o Fallon vivo, e antes disso tens uns planos mais aproximados da cara do Fallon, e aí... Sim. Então se bem que já tinha sim, dado por acaso é uma coisa que já há muito tempo no filme eu já estava a pensar nisso, que o Christian Bale tinha um irmão. Até porque é uma personagem um bocado estranha, não fala, está ali e de repente aparece do nada, não é? Exato. De repente ele tem um assistente e então, mas onde é que aquela mas eu acho que isso é. Eu não li o livro original, mas eu acho que isto esse elemento é um defeito destes filmes meio puzzle do Nolan, mas já vamos lá. Porque eu também ouvi algumas pessoas dizerem isso, como é que nunca viste o Prestige. E eu nunca percebi realmente porque é que o filme é tão importante para as pessoas ao pé de outros filmes do Nolan que acho que tiveram maior impacto cultural, não é? Mas se calhar antes de irmos ao filme vale a pena falar da nossa relação com o Nolan, porque acredito que tal como eu tenhas uma relação um bocadinho irregular com ele, não é? Há filmes dele mais interessantes do que outros, mas estes filmes que se constroem através de enigmas e twists e que supostamente são muito cerebrais e muito impenetráveis, tu parece que, tal como ele acaba por ser um ilusionista também, não é? Quer dizer, quer-te vender muito, que está a fazer muito, mas na verdade tu tiras o véu e descobres pouco. Não sei se tens essa sensação quando vês filmes dele. Eu tenho. Se bem que a minha relação com ele começou muito bem, nós fizemos matches no Tinder e andei mais no Grindr.
Não, opá, eu lembro-me de ver um momento no DVD Da Luz ao da Mundo, Luz ao né? Mundo, exatamente, na escola, e na altura aquilo de ter Esse também, eu partido quando a o vi cabeça adorei. e Sim. foi. Mas já o reviste depois disso? Eu acho que sim, mas já foi há algum tempo. Ok. Se bem que eu na altura andava a fazer um ciclo de filmes de Joe Pantoliano, não estou a brincar, e tinha de parar no momento. Não, mas por acaso vi um momento e foi aí que percebi que Joe Pantoliano na verdade tem uma carreira muito vasta e com papéis diferentes e filmes diferentes, porque vi para aí os Goonies, depois o Midnight Run, depois o Bound, depois um momento e pensei, e o Plutonés. E o Plutonés, E disse, Joe exato. Pantoliano, sim senhor. Estamos a falar do quê? Do Nolan, claro. Sim. Viste o Memento na escola, estavas a contar isso, eu é que te interrompi. E depois o Insónia, acho que apanhei a SIC, gravei numa cassete e adorei o Insónia. Não sabia que era um remake. E depois, Para mim, acho que é o melhor filme dele. eu também acho que sim, porque não vive destas voltas e reviravoltas. É uma coisa muito mais vou utilizar a palavra simples como elogio. E depois tem duas grandes atuações, não é? Robin Williams e Al Pacino. E Ele dá Hilary tempo Swank e também. espaço Ele para dá que os tempo. atores brilhem. Sim, é isso. O filme respira. E neste filme há muitas coisas que não respiram. Literalmente. Literalmente. Mas diz. E depois fui acompanhando, acho que o Batman, o Batman no início, acho que é um filme, acho que para mim é o melhor dos três. Também é um filme que respira mais um bocadinho, tem uma identidade em termos do design de produção um bocadinho mais vincada do que os outros. Sei que estou em minoria, mas eu irei defender o primeiro. E este, lá está, é quase um filme de transição do Nolan um bocadinho mais caseiro Para o Mega Nolan. para o Mega Nolan, que depois então com o Cavaleiro das Trevas fica mais do que assegurado, que brinca com vários formatos e cada vez mais sofre quase um síndrome de M. Night Shyamalan, tenta, Sim. se bem com resultados no geral melhores, tenta sempre desafiar a ele próprio. Sim. E cada filme parece maior do que o anterior. Exatamente. E tem o mesmo defeito que a personagem, ou que estas duas personagens têm, que não sabem quando parar. E está sempre na procura de algo mais. E acho que os filmes depois, obviamente, que notaste isso. Eu confesso que ainda não vi o filme, mas acho que a maior parte das pessoas notaram isso no Tenet. Sim, o Tenet é levado isso ao cubo. Já é quase uma paródia uma paródia do Nolan, tanto que eu na altura, quando gravei um podcast com o António Araújo, um abraço para ele sobre isso, acho que chegámos a essa conclusão, que é, ele gosta muito de truques e gosta muito de nos levar numa ilusão. Só que no Tenet... O António? Sim, exato, na cama. Mas o Tenet... A ilusão em si não é boa o suficiente sequer para justificar tipo aquela volta na montanha russa, não é? Que este filme acaba por ser um bocadinho, não é? Mas acho que notas, lá está, que é um bocadinho mais humano ainda e as personagens importam, e acho que se descascares o filme um bocadinho acaba por não ser tão vazio como se calhar esses exercícios. Claro, o Prestige ao pé do Tenet é o Citizen Kane. Isto não é algo que ele faça de propósito. Agora vou escrever um filme e este vai ser mais vazio do que acho que é algo que simplesmente acontece. Não, o problema é que ele está tão satisfeito consigo próprio. E o problema eu já noutro episódio, acho que foi no do Inland Empire, falei disso, da importância de haver um produtor à volta de um realizador, não para lhe tirar as rédeas, mas às vezes para o fazer descer à terra. E acho que no caso do Nolan, como por causa de todos os mega sucessos que ele teve, não houve ninguém que lhe dissesse, olha, se calhar podias trabalhar isto de outra maneira. Ele trabalha com a mulher, não é? Sim. Isto é um caso de Luís Montenegro também. Não, estou brincando. Spino morta. Mas a atualidade a enfiar-se neste podcast. Spinception, não, mas pronto, os Batmans. Eu revi há pouco tempo os Batmans. Os três. Aliás, revi primeiro a tetralogia Burton, Schumacher e depois estes do não Nolan. Viste o filme com o Adam West? Não vi o filme com o Adam West, com muita pena minha. Mas para já fiquei com duas impressões interessantes de todos. É que para mim, de facto, o melhor Batman é o segundo do Burton. Acho que é um filme espetacular. Muito original, muito desafiante, tudo levado ao limite e ainda bem. Os filmes do Schumacher eu não acho que sejam a pior coisa do mundo.
Acho que o Batman Forever é assumidamente goofy e estúpido e até se vê bem por causa disso, porque os atores e principalmente o Jim Carrey leva aquilo às costas. E o Batman e Robin, que não é bom, longe disso, mas também não é a pior coisa, entretanto, com tantos filmes de super-heróis, não é a pior coisa que aconteceu. E tem um grande elenco secundário sempre a apoiá-los. Aliás, as duas constantes desse franchise é o Pat Hingle e o Michael Gough, que Sim. estão sempre lá. Qual deles é que é o Alfred? É o Michael. É o Michael, exato. Mas depois vendo os do Nolan... O Pat Hingle é o comissário. Sim, o comissário Gordon. O comissário de bordo. Pois. A reação apropriada. Mas depois ver os do Nolan, eu nunca tinha visto o terceiro. E revi o primeiro e o segundo e pronto, não concordo contigo. Acho que o Cavaleiro das Trevas acho que é um filme que se aguenta bastante bem, principalmente porque... Mas claro que se aguenta bastante bem. Porque não tendo tanto o Batman, acaba por ser mais interessante para o filme em si. O terceiro acho que deixa ali um bocadinho, mas acho que não é assim tão mau também como se calhar algumas pessoas o pintam. E pronto, depois há os Inceptions, há os Interstellars. O Interstellar, confesso que não é um filme que seja fã, e já sofre desta coisa que é muito, aliás, já é recorrente nele, de ele quer-te guiar para a ideia dele, o que no fim pode dar uma experiência algo desonesta, não é? Porque tu sentes que nunca viste o filme como ele poderia ter sido, mas o filme construído de tal forma para que aquele twist bater... Ou seja, não há uma coisa orgânica, ou pelo menos falsamente orgânica, não é? Que não te faça pensar que estás a ver um puzzle. Certo. E acho que isso funciona contra os filmes dele, no Tenet de uma forma espetacularmente má, mas nos outros também. E aqui, de certa forma, concordo com o que estás a dizer. Eu não sei se efetivamente... Por acaso até combina... Acho que dá para argumentar das duas formas. O facto de ele ter um irmão gêmeo não é necessariamente uma coisa justa em termos narrativos, não é? De repente aparece-te ali outra personagem... Sim, não, e a questão é que ele já estava presente. Para mim não foi propriamente surpreendente essa parte, porque eu já estava a pensar há muito tempo que ele era muito parecido com ele e que ele podia dizer, ok, podia ser um duplo como o Hugh Jackman às tantas também tem, mas este era realmente parecido. O outro tu percebias nas feições, há ali uma intenção de a dentição dele ser diferente, portanto percebes que não há ali, mas o outro fora as barbas parece mesmo o Christian Bale e portanto eu pelo menos fiquei a pensar nisso e portanto quando chega ao grande twist, aliás não é o primeiro twist, não é? Há 1, 2, 3 twists de seguida. Aquilo não me bateu tanto. Não, mas o filme vive disso. Lá está, vive dessas voltas e reviravoltas constantes, sempre à procura de qual é que é aquela que vai surpreender o espectador de forma... Não é? Qual é que é a derradeira surpresa aqui. E foi o que eu disse há pouco. Acho que... eu não sei qual é que é a tua opinião sobre filmes que utilizam... Ou seja, que não são contados... de uma forma linear. Sim. Eu acho que depende de cada caso mesmo. Acho que há filmes que funcionam muito bem nesse sentido. Por exemplo, o Pulp Fiction acho que funciona muito bem nesse sentido, porque cada segmento tem um tempo demorado de tal forma que tu às tantas já nem estás a pensar na ordem das coisas. No caso dos filmes do Nolan, depende. Acho que às vezes pode ser um bocadinho extenuante. E estou-me a lembrar, por exemplo, da primeira parte do Oppenheimer, que é muito extenuante por causa disso e por causa do ritmo de trailer constante, que depois melhora significativamente na segunda parte. Esse ritmo de trailer, este tem na primeira, pelo menos no primeiro ato. Sim. Tem muito isso. Aliás, as personagens, agora vou utilizar há mesmo aquela expressão infeliz de as personagens nem respiram. Mas é verdade. Mas sim, não é? Porque nem te consegues ligar-te muito a elas, porque está tudo montado daquela forma e um bocado a despachar. E quando o filme acalma é quando as coisas ficam mais cativantes e quando percebes as personagens e entras nestes jogos que elas vão... compondo umas às outras, não é? Estes desafios, e estás sempre a tentar perceber o que é desafio, o que é que não é, e essa parte é verdadeiramente engenhosa, e acho que está bem conseguida. Sim, as picardias entre um e outro e também aquilo que os difere, não é? Um que é mais performer do que o outro, mas o outro é mais inteligente,
Tudo isso é muito interessante, mas acho mesmo que o filme poderia ter tido uma estrutura linear de narrativa e não perder esses twists. Porque eu sinto muito que ele está a fazer a narrativa de forma a que tu aches sempre que o twist vem certo. aí. Eu também acho que ele está a tentar desviar o teu olhar, não é? Como mágico. Agora olha para aqui enquanto eu faço isto aqui. Agora olha para ali enquanto eu faço isto aqui. Mas não sei se é totalmente bem conseguido. Eu aqui até acho que... Eu gostei do filme, aliás. Eu também. Acho que aqui até é bem conseguido. E acho que ele mistura bem essas tais tendências narrativas também com a escala do filme. Não é? Acho que é um filme que parece muito mais caro do que se calhar, foi. E acho que isso funciona na perfeição, até porque estes filmes fazem falta num panorama hollywoodesco agora, quando tens... imagino que o Nolan aparecia agora, se calhar ele do Following ia logo para um filme de 100 e tal milhões, Sim. de 200 milhões da Marvel. Se calhar o Nolan não, porque sempre teve uma veia... Comercialona. Não, uma veia muito própria que se calhar não se iria Uma deixar... veia de prostituto. não se iria deixar seduzir por isso. Mas fazem falta estes projetos de... Não sei. É média dimensão. O filme custou 40 milhões. Foi 40 só? Foi 40 milhões. A sério? Sim. Eu pensava que tinha custado para aí 70, pelo menos. Não, e rendeu... Mas isto já foi há 20 anos, não é? Entretanto, a moeda... Até porque, se tu pensares na evolução dele, este filme era suposto ter acontecido 40 milhões, antes do Batman, o início. E se pensares, é uma evolução que faz muito sentido. Following, longa que ele fazia aos fins de semana com amigos. Já viste o Following? Sim, Nunca sim. vi. Vale a pena, recomendo. O Memento, que é um filme independente, mas já Sim. com alguns dinheiros Com o mais Guy Pearce próprios. Sim, e o Pantoliano. Lá e o está. Pantoliano e a Carrie-Anne Moss. Exatamente. E com o Memento ele consegue o primeiro filme de estúdio, o Insomnia, não é? Para a Warner também. Depois constrói uma relação com o estúdio e aí supostamente entraria o Prestige. E estou a assumir que o Insomnia custou menos do que 40 Sim, deve ter custado milhões, menos, não é? sim. E depois terias o salto, mas pronto, coisas do destino fazem esta troca acontecer e o Batman entra primeiro. É por isso que é tão estranho, de facto, não é? O Prestige aparecer, porque não seria natural isso acontecer. Vir depois de um Batman. E outra coisa muito importante que ainda não falámos é que é a última banda sonora composta pelo antigo colaborador dele, que é o David Julian, que não te está sempre a martelar na cabeça como o Hans Zimmer. Exatamente. E funciona perfeitamente neste filme, uma coisinha assim mais subtil, que eu tenho pena que eles nunca mais tenham feito nada juntos. Deixa-me só dizer que o Insomnia custou 46 milhões, portanto custou um bocadinho mais do que o Prestige. Mas eu por acaso neste filme, apesar de sentir os tiques do Nolan, de facto senti-me muito mais envolvido do que noutros filmes dele, mas acho que também parte do facto disto ser baseado em material já existente. Acho que os melhores filmes dele são de facto os que não partem totalmente dele, o Insomnia, o Cavaleiro das Trevas, mesmo o Dunkirk, que não é um filme que eu adoro, mas acho que é um filme muito mais linear e funciona. O Crocodilo Dunkirk. E o Oppenheimer na segunda metade também acaba por... Tem o problema do ritmo e de querer ser muita coisa, que eu percebo, é para pessoas que têm uma capacidade de concentração reduzida. Aliás, um filme como o Prestige hoje, para um espectador de 15, 16 anos, que já deve ser uma seca, não é? Porque comparado com o Oppenheimer é muito menos frenético, acho. Agora, mas faço outra pergunta. Como é que seria o The Prestige realizado pelo Nolan dos dias hoje? Também não é assim radicalmente diferente, mas tem uns tiques muito mais bombásticos. Sim. Olha, no Oppenheimer é bastante bombástico. E agora está a fazer a Odisseia, ao que parece. Esse então vai ser super bom. Sabes que há uns anos, quando comecei o Lance no Escuro, entrevistei o Vicente Alves do O, e ele disse uma coisa, foi na altura em que estreou um novo filme do Christopher Nolan, foi depois do Inception, em que já se estava a falar do próximo filme dele, e ele dizia, esse tipo faz um filme cada vez melhor do que o outro e um dia vai rebentar, e pronto, de facto, se calhar vai. Mas sinto falta dele, ou seja,
quebrar um bocadinho esse ritmo. Cada vez isto tem de ser maior e por que não ir brincando um bocadinho Sim. com... Agora faço um mais pequeno, agora Sim. faço umas... Mas pronto, quem sou eu? Sou só... Não, Enquanto espectador, Sim. sinto falta dessa variedade na filmografia dele. Sim. Porque... Lá está, não quero pensar, tipo, oh meu Deus, o que é que ele vai fazer desta vez? Como se isso fosse o ponto principal para eu ver no filme do Christopher Nolan. Já não é a história, já é ele próprio enquanto ponto de venda. Sim. Tipo, oh meu Deus, o que é que ele vai tirar da manga desta vez? Se bem que é engraçado Será que perceber... vai largar uma bomba nuclear num povo inocente para fazer a sua obra-prima? Mas é engraçado perceber como é que um realizador como ele chega ao público mais generalista, não é? Acho que ele e o Tarantino devem ser os únicos dois realizadores que eu vejo pessoas que não conhecem cinema a fundo saberem quem são. E isso é engraçado perceber porque de facto ele não tem uma carreira assente num grande franchise a vida toda. Fez 3 filmes do Batman, mas entretanto os filmes do Batman já vão há muito tempo. Porque é que as pessoas de facto vão aos filmes dele? E eu acho piada esta ideia dele ser um ilusionista e de também construir os seus truques. Eu gosto é que os truques sejam realmente bons. No caso do Tenet, de facto não é, e não me venham convencer do contrário. Mas, por exemplo, o Inception, que ainda não falámos, eu fui ver o filme à estreia com 2 amigas da escola que na altura já tinham visto o filme, se calhar até estão a ouvir este podcast agora, e elas já tinham visto e estavam... Elas estão aqui connosco. Elas estão aqui connosco, ao nosso colo. Estou a brincar. Mas estávamos a... Elas tinham ido ver o filme, tinha sido super complexo, e na altura eu gostei do filme, mas aquilo não me pareceu... Isto não é para dizer que eu sou muito inteligente, porque não sou, mas eu conseguia perceber a construção dos sonhos por níveis, porque era algo em que eu próprio já tinha pensado quando era mais puto, não sei, a brincar ou uma coisa assim. E depois percebe-se que o filme, sendo um filme sobre sonhos, é um filme bastante racional. E isso é algo que ao longo dos anos sempre me fez confusão no filme, que é... Porque é que não te abandonaste mais nos sonhos? O que é que, por exemplo, um David Lynch faria com a mesma premissa? Não estou a dizer que o Christopher Nolan precisa de ser o David Lynch. Mas a opção dele em levar um conceito até ao fim, independentemente do que aquilo que aconteça, tipo Bulldozer, não é? Que tem no Tenet, mais uma vez, o seu expoente pior, mas aqui também, no Inception também tem, com a personagem do Joseph Gordon-Levitt, que só serve para explicar a narrativa, com tudo ser muito... Pronto, e aqui no Prestige eu não sinto isso, porque por mais que te tentem explicar algumas coisas, vai sempre algo que vai ficar no campo do invisível, do inexplicável. Certo. Ainda bem que foste para aí, porque uma coisa boa, ou mesmo muito boa deste filme, é não ter esses tais diálogos expositivos que o Nolan agora é bastante conhecido por ter. Também porque estamos aqui a falar de magia, que seria algo complicado ele ter... diálogos desse género a falar de um assunto como magia. No entanto, se nos enforcarmos olha, é uma personagem se nos focarmos na relação do Tesla e também da rivalidade que ele vive aqui, embora mais não é tanto chamada a atenção, que ele tem com o Edison, que é outra rivalidade que o filme nos apresenta. Ele aí poderia meter, quando estamos a falar de conceitos mais concretos, ele aí poderia ter ido por esse caminho. Ainda bem que não foi, que não temos coisas robóticas. Lá está, foi o que eu disse há pouco. Acho que é um filme bastante humano e tu sentes as personagens. Sim, se bem que, como é a panágio dos filmes do Nolan, as personagens femininas estão a um ponto de serem uma folha de papel. Não é? Acho que a Scarlett Johansson ganha um bocadinho mais de densidade, mas é uma densidade que serve em relação ao Christian Bale e ao Hugh Jackman. Concordo a 100%. Mas também eu acho que isto deve ser do livro original, mas acho que toda a cena do Tesla não tão interessante quanto o resto, ou seja, é uma coisa demasiado fora do baralho para mim sentir... Sim. Que faça totalmente sentido. Claro que foi ótimo ver o David Bowie a fazer uma espécie de sotaque de alguma coisa que eu não sei o que é, mas é demasiado fora para fazer sentido com o resto, e acho que o filme acaba por perder um bocadinho aí, se bem que a ideia final de o Hugh Jackman mata-se todas as noites é muito interessante. E ele nunca saber, ou seja, porque é uma personagem que está tão perdida na vida que ele quase
essa corda bamba quase faz parte, ou faz mesmo parte do sentimento depressivo que ele vive. Sim. Que é, ele perdeu, ou seja, o que desencadeia isto tudo é a morte da mulher dele, fruto de uma parte do truque do Christian Bale, que era então parceiro dele, que Sim. pode ou não ter sido executada de uma forma fatal por parte do Christian Bale. Ou foi um acidente? Acho que o filme nunca nos dá essa resposta, não é? Sim. Se foi ou não. Eu acho que foi um acidente. Acho que ele próprio não a queria matar, não é? E a reação dele parece-me mesmo genuína, de eu não sei. E isso também é uma ideia que fica do filme, essa questão de qual dos pulsos é que tu apertaste. É pulsos, não é? O not é o pulso. E ele dizer, eu não sei, eu juro-te, não sei, já pensei nisso e não me consigo lembrar. Isso é muito interessante e, de facto, os dois atores também carregam um bocadinho o filme. Até porque uma coisa muito inteligente que o filme faz é que nenhum nem o outro é destacado nem como herói nem como vilão. Não há ali um mal da fita. É como o Christian Bale faz com o próprio irmão gêmeo. Eles vão trocando de papéis. Ora, estou a falar quer pinar uma, vai pinar uma. Exatamente. Mas estou a utilizar esta relação do Christian Bale e do irmão gêmeo para falar da relação entre o Christian Bale e o Hugh Jackman, que um vai sendo o herói, o outro o vilão, e depois acontece uma coisa tão asquerosa e depois um tem de acompanhar o outro e fazer algo ainda pior, portanto eles depois Sim. trocam, até que chegas ao final do filme. Sim. E acho isso extremamente bem conseguido e adoro que não tenha tido esses contornos bastante básicos que o filme poderia ter caído muito facilmente aí e dá-te outra dimensão que é algo raro, não sei, eu gosto dessas ambiguidades e acho que o filme faz isso muito bem e confesso que não estava nada à espera desse elemento. Sim, eu acho que o filme funciona de facto e eu senti-me sempre envolvido neste filme como noutros filmes do Nolan não me senti. Continuo a dizer que a montagem tira um bocadinho de impacto à história e acho que poderia ser interessante fazer da linearidade também uma fonte para as ilusões e para as mentiras e twists do filme. Sim. Até daria para nos ensoparmos mais na cabeça destas personagens. Porque é como tu disseste, quando tu demoras um bocadinho a entrar na coisa, não é? Porque é tanta coisa a acontecer. É muita informação. Tantas linhas. E depois ele faz muito aquela coisa que parece de puto satisfeito por ter descoberto a pólvora, que é tipo, vocês estão a ver, agora está a voltar a aparecer esta cena que vocês viram no início. Plot twist! Tipo bomba nuclear no cérebro. É como aquele filme do Manuel de Oliveira, Christopher Nolan no Enigma. Com o melhor trailer da história do cinema português. Você é aqui que mora Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo? Não sei, olha que eu já moro aqui há muito tempo. Brevemente, nos cinemas. Não sei o que é que tu queres dizer. Queres dizer mais alguma coisa sobre isto? Sim, na altura, lembras-te na altura isto daria um bom... Estamos a falar do Manuel de Oliveira? Não. Na altura havia dois grandes filmes de ilusionismo, que era este e O Ilusionista, não é? Com o Edward Norton. E o Dini, o último grande mágico, também saiu nessa certo, altura. O Dini. Com o Guy Pearce. E agora está tudo ligado. E o filme Borrage. Não, isso era a magia Borrage. Eram umas caixinhas de magia, de truques de magia. Eu tinha uma. Para fingir tipo, que era um mágico. Exatamente. Depois de uma noite grande de beber é um borrajo. Mas chamamos mesmo borrajo ou borras. Sim. Eu acho que eles em português diziam borrajo, que era para ficares todo borrado. Professora, viu as minhas borras? Falar em borras e coisas que nos fizeram rir. Olha, cuidado da tua caneca, mas já não tens água. Naquele momento, temos de falar do CGI aquele do momento? Filme. Sim, aquele momento. O Memento é um filme que eu tenho medo de rever porque acho que não sei se vai voltar a funcionar já sabendo. Podes ver a versão
cronológica, Sim. não é? Depois vês a do Irreversível também, faz outro episódio. Que horror, Convidas não. o Pedro. Miguel Ribeiro. Não, nunca na vida. Não o Pedro, mas fazer do Irreversível outra vez. Mas quando ele vai lá ao Tesla, entre aspas, Comprar um carro. e ele mostra-lhe a máquina e põe lá o gato. O gato leva com uma série de raios elétricos que parecem que é um CGI tão Sim, mau. o CGI não envelheceu muito bem. Aqui. Mas é que eu acho que há filmes da Marvel que têm um CGI parecido hoje em Agora, dia, não é? Parece que o CGI ficou parado no tempo. Depois tens os tradicionais folies do gato. Sim. Que são os efeitos sonoros mais velhos. Há um vídeo, não sei se foste tu que me mostraste no YouTube, que é sobre o efeito sonoro mais vezes usado em Hollywood, que é um gajo a cair, que é tipo... William Scream. Exatamente. Aquilo tem uma história muito antiga. Eles contam a história de... Pá, eu não tinha a mesma ideia de... E como é que raio em Hollywood se usa sempre os mesmos efeitos sonoros, não é? Ninguém repara. Acho que ninguém repara. Mas há sempre o do caminhão, é o do acidente. Tens sempre o do acidente, é tipo não é? Tens um carro a embater no outro, ou no que quer que seja, e depois tens sempre aqueles barulhinhos que vêm a seguir do tipo, sei lá, coisas do carro. Ou aqueles barulhos de vidros a partir que são do contra-informação, não é? Também há... Também. O David Letterman usava desses, não é? Quando ele atirava o lápis para... Ele atirava tipo lápis para trás do cenário, acho eu, ou uma cena assim, e era uma janela fictícia. Sim. Ele estava lá no apartamento. Não, já estamos a falar do David Letterman, não era esse o objetivo. Mas, pronto, não sei se... Ias dizer alguma coisa sobre o Prestige? Eu posso dizer que gosto sempre muito de ver a Scarlett Johansson em qualquer coisa. Não. Mas... Era esse o comentário de qualidade que tinhas para acrescentar o real? É esse o comentário. Continua uma mulher lindíssima. Obrigado. Scarlett Johansson, pensava que era. Continuas lindíssimo também. Uma mulher lindíssima. Uma mulher lindíssima. Podemos ser processados por este tipo de comentários? Não, eu não vou processar. Não, ok. Mas é isso, eu acho que o filme acaba, apesar de tudo, por se sustentar muito bem, e isso também se deve ao facto de ser um romance que está na base disto e não uma ideia original do Nolan ou do seu irmão, não é? Sim, é o Jonathan Nolan. Sim. Que também colabora. Não sei se eles ainda se dão ou não. Eu não vejo porque não. Não sei, às vezes irmãos, sabes? Olha, os irmãos Coen, supostamente iam voltar agora. Acho que eles mas estão já bem, não acho que, não é? Às vezes... Quis cada um ir fazer os seus filmes de merda que é para o outro não se sentir meu Deus. culpado. Não é? Quer dizer, eu não os vi. Sei que o Ethan Coen fez uma comédia que foi muito mal recebida. O Joel Coen fez a tragédia de Macbeth, que foi... Sim senhor, mas pronto. Mas realmente agora houve acho que todas as duplas de irmãos de Hollywood se juntaram e assinaram um acordo. Agora Só fazer... é a altura de trabalharmos em separado, porque os Farrelly separaram-se, não é? Os Coen separaram. Os Safdie também. Os Safdie também. Só os Russo é que continuam juntos, mas é porque já não vale a pena. Porque se já fazem merda de qualquer maneira, não vale a pena estar a... Fica tudo numa casa só. Não? Uma salada russa. Então... Pronto, olha, não sei se queres dizer mais alguma coisa em relação ao filme. De certeza que me vou lembrar depois, mas agora... Não sei, vê quanto tempo é que tens aí no gravador e Meia hora. Meia hora. Pá. Então, mas isso é pouco, pá. Já fiz episódios menores. Salve Com seja. menores? Estamos tramados. Não sei, olha... O Michael Caine estava fixe. O Michael Caine está fixe. E gosto da reabilitação que o Christopher Nolan fez do Michael Caine nos seus filmes, não é? Porque ele tornou-se uma presença regular até... Eu acho que... Não, se calhar Até já falecer. não... Ele ainda não. Ainda não faleceu. Eu acho que ele não entra no Oppenheimer, mas até aí entra em todos os filmes do Nolan, ou quase todos. E ele aqui está muito bem. Até nos filmes caseiros do Nolan. E acho piada esta ideia de... que ainda não falámos disto, que Prestige é tipo a punchline da magia, não é? Do número de magia. E é muito engraçado essa construção de quando às tantas isto é a gata do Tiago que está neste momento a descer do arcade que o Tiago tem aqui na sua sala e vai levar com um raio também. E vai levar com um raio daqui a bocado. Sim, porque nós temos a máquina do Tesla sim, aqui dentro aqui em casa a tua gata gosta muito de estar em cima do projetor, não é? Porque tens aqui nós vimos aqui o filme projetado na parede e ela gosta muito do quentinho que lhe vai pela pachacha. Oh meu Deus.
Acho isso tão, ser tão gráfico com os felinos. Também é cona. Para ser Isto não é um podcast de família. Não, Podes vai dizer ter o estas coisas. explícito. Vai ter o explícito. Salva sempre. Mas já costumas dizer palavrões nos episódios? Às vezes, E não é? depois metes o... Sim, é claro, se tiver um padre, se calhar, acontece 3 vezes, não. Não, é tipo, depende. Eu acho que pus explícito em todos os episódios que tinham palavrões, mas Sabe, acho minha mãe para ouvir o episódio e agora... foi. Não, Mas pronto. não, mas ias dizer qualquer coisa de valor. Não ia, não. Ias. Não, mas é isso. Eu não tenho mais nada a dizer em relação ao filme, honestamente. Ocorre-me mais dizer coisas sobre o Nolan do que propriamente sobre o filme. Mas é um filme bem feito. É um filme bem feito. E concordo contigo, tenho pena que ele não faça E a mais história é filmes envolvente assim. e é bastante humana. E ainda tem toques de um Nolan que tu hoje já não vês É isso. tanto. E É que é uma isso. pena que já não o vejas. Porque ele agora está noutra, a missão dele é outra. E quando ele está a fazer algo como a Odisseia... Ele quer ser o grande, Um bocado the great certo, American certo. filmmaker. É não isso. é? Mas um dia, o problema é que quando tu fazes um filme maior do que o outro, vai haver uma altura em que não consegues fazer nada maior. E o que é que E fazes? depois tens de voltar... Fazes uma Damn Night Shyamalan e fazes filmes pequeninos e depois... Following 2, still following. Tipo, Por acaso o Shyamalan é um caso engraçado de um tipo que se foi sempre reinventando. Não é que eu seja o maior fã dos filmes dele, não sou, mas gostei do Trap. Acho que tem ali uma tensão hitchcockiana interessante. Pronto, quando começa a narrativa e os diálogos é coisa de escamba. Mas sim, concordo contigo. É pena que o Nolan já não faça filmes assim. E em Hollywood também estas produções de média dimensão já não existem praticamente. O filme tem quase 20 anos e acho que é triste constatar isso. E pronto, não sei. Também é triste pensar como raio, agora olhando em retrospectiva, como é que a Warner Brothers permitiu acabar uma relação de tanto tempo com o realizador, não é? Quer dizer, isso é uma coisa que me faz um bocado de confusão. qual é que foi a razão? Eu não me lembro. Foi o Tenet eles queriam... Foi a distribuição. Mas já foi com o Zaslav, não foi? Já foi. Foi. Eles queriam basicamente que o Esse Tenet... grande furacão de merda. Sim, eles queriam que o Tenet, salvo erro, estreasse em streaming ou tivesse uma Foi distribuição isso, foi limitada isso. e ele lutou muito por isso e não gostou do tratamento da Warner, então depois andou a fazer leilão de quem Mas a Warner quereria. ainda tentou chamá-lo outra Tentou, vez. mas já era tarde demais, né? Já tinham perdido o barco e isso é, de facto, é triste fazerem isso, como também aquilo que fizeram ao Clint Eastwood, supostamente. E foi tudo na mesma altura, tudo quase pelos mesmos motivos, não foi? O do Clint Eastwood foi um bocadinho diferente. Rei do velho, é porque isso, é que não fica em basicamente casa a foi jogar isso. golfe, Sim. caralho? Mas depois dão luz verde a projetos como o aquele do Barry Levinson. O The Alto Nights. Sim, que supostamente estreou ou não estreou e foi um flop gigantesco. Acho que Acho que foi um favor, acho que era alguém... era o pet project do David Zaslav. Exatamente. Ele queria muito fazer o seu Goodfellas, mas é engraçado tu falares desse filme, porque eu lembro-me que quando estreou nos Estados Também Unidos... tem o Robert, ou seja, não é? Robert De Niro. Como aqui tens o... Não a fazer... Não, mas sim, é a mesma coisa. Como aqui tens o Hugh Jackman num duplo papel, como tens o Christian Bale num duplo papel, aí tens o Robert De Niro num duplo papel. Sim. Portanto, lá está a volta, está tudo ligado. Mas é engraçado falares desse filme, porque eu até fiquei curioso de o ver, por causa do talento envolvido. Olha, o Pileggi está lá. O Pileggi, Sim, o argumento é dele. E a questão é que depois o filme acho que já chegou a estrear nos Estados Unidos e foi um flop gigantesco. Acho que ia estrear cá, mas devem ter mudado de ideias, porque aquilo devem ter cancelado a estreia do filme. E pronto, e depois também tens outras coisas, não é? Os filmes dos Looney Tunes que a Warner andou a vender. Que é ketchup, não é? Sim. Ketchup. Aliás, um deles que ia pôr na gaveta por questões fiscais, não é? Para receber algum dinheiro de volta, o que diz muito de uma pessoa que lidera um estúdio. Mas sim, de facto, ver um filme destes hoje em dia é lidar com um Hollywood que já não existe. Isso é um bocado triste, não é? Sim. Pronto, então vá. Até amanhã. Pois aqui diz que o Alto Nights estreou, foi. Mas cá não estreou, não. Acho que foi. Mas eu espero, agora continuando nessa conversa, eu espero que esses filmes, não sendo... Porque eu não sei... A vida de cinema deles nunca irá ser tão famosa como se tivesse
A tua gata está on fire hoje. Bolas. A vida desses filmes nunca será tão intensa ou tão promovida como se tivesse uma máquina como a Warner Brothers atrás. Exatamente. Uma Catch-Up Entertainment ou Sim. raio seja o nome exato da companhia, não é a mesma coisa. Ela está a brincar ou com um pedaço de cocó, que eu espero que não seja esse o caso, ou com alguma coisa que encontrou. Pronto. Mas o problema é que a Catch-Up Entertainment compra o filme, mas o filme não deixa de ser um filme da Warner Brothers, não é? E depois parece-me que a Warner aproveita-se um bocado disso, que é vender o filme, mas na verdade ainda pode fingir que é um filme seu, porque tem personagens... enfim, olha... É tipo aquela expressão em inglês, não é? Have your cake and eat it too, não é? Okay. Sim. Pronto, olha, não sei se queres ir ver o que é que a gata está a fazer e acabamos aqui, não sei se tens... Não, é porque nós gravámos mesmo literalmente depois de ver o filme, sem preparar muito, mas acho que já dissemos o essencial, honestamente. Sim, sinto que ela está a preparar um truque de magia também. Daqui a bocado aparece aí com umas cartas e pessoal, vejam isto. Não consegue, agora estava a imaginá-la a tentar agarrar. Tu tentaste fazer magia quando eras puto, assim, truques de magia? Eu por acaso tive curiosidade nesse mundo. Não, mas tentei desaparecer da vista dos meus pais. Foi o meu maior truque de magia. Não, a média também. Ai, Jesus. Desculpem. Pá, tu disse aos pais da Média para ouvirem este episódio. A probabilidade. This one's gonna be really good. It's about a movie with people that disappear. You're gonna love it. Mas pá, lá está. É um excelente filme do ator Cristóvão Campos. Peço desculpa. Do colonizador. Do colonizador? Cristóvão Colombo. Não, é do realizador Christopher Nolan. A terceira é de vez. E se calhar agora podemos ter assim um momento para acabar, tipo um momento podcast VHS. Sim. Que é um pelo na minha caneca. Que é, eles normalmente têm um filme, né? E depois fazem assim um desafio de filmes relacionados com esse tema. Então, filmes sobre mágicos. Além desses três... Há um muito fixe. Muito pouco conhecido. Que é da American Zoetrope, a produtora do Coppola. E isto ainda foi no tempo em que havia a hipótese daquilo funcionar como uma produtora. Sim, aquela sério, utopia. Faz parte daquele punhado de filmes que é o One from the Heart, o Emmett e um chamado The Escape Artist, que é uma comédia meio dramática, muito fofinha. Salvo o resto, tem a Terry Garr também. E honestamente estou a ter uma branca no resto do elenco, mas de certeza vão encontrar pessoal que andava a trabalhar com o Coppola na altura. Muito. E lembro-me de ter gostado mesmo muito do filme. Portanto, se o conseguirem encontrar por aí... Mas é sobre tipo, assim, um artista também que faz estas fugas mirabolantes? Sim. Não, é um bocadinho... A palavra certa é mesmo fofinha, porque envolve também um miúdo e ele quer ser mágico. O rei da invasão. É isso? É esse o título? É esse com o título? Raul Julia. O Raul Julia, exatamente. Eu não disse, deve ter praticamente o elenco todo do One from the Heart. Exatamente. O Desi Arnaz. A Terry Garr, está aí. Então, e o Raul Julia está no One from the Heart. Pois, certo? Exatamente. Okay. E o Emmet Walsh, o nosso grande tem. amigo. E o Jackie Coogan. O Emmet Walsh faz de miúdo, não estou brincando. E o teu Jackie Coogan? O garoto Charlotte, eu acho que é exatamente. Portanto, um grande elenco. Olha, fiquei muito curioso de ver este filme. Eu tenho, se eu encontrasse o DVD eu emprestava, mas isto é um bocado complicado de saber onde é que estão as coisas nesta entre casa. os cadáveres e é um bocado difícil. É do Caleb Deschanel, nunca tinha ouvido falar deste cara. Não, até ele é diretor de fotografia. Ele é pai da Zoe Deschanel Pois isso calculei, não é? Que, mas ele é... Pois, não. Ele foi de... ele trabalhou no Padrinho e no Apocalipse Now. Exatamente. Fez a direção de fotografia do Being There. Ok. Exatamente. E do Killer Joe. Sim, porque ele trabalhava... Ele depois conheceu o Al Ashby e... Ok. Ainda trabalhou no Rei Leão. Pronto. Isso, no novo. Se calhar podia ter ficado quieto. Mas pronto, é a minha recomendação de filmes nesse tema de Escape Artist. Tens algum para além de o Dini e o... Eu não estou a lembrar de nenhum, honestamente. Fora o Feiticeiro de Oz. Tens o outro grande filme
de magia. Não, claro, já me estou a lembrar de um, mas conta. Não, ia dizer David Bowie e magia, Labirinto. Labirinto. E a sua genitália pronunciada. Exato. Não, estava-me a lembrar, claro, tu falaste desses três que nós mencionámos há pouco e lembrei-me de um com o mesmo nome, que é o L'Illusioniste, do Sylvain Chomet, que é um filme de animação. Exatamente, baseado era uma ideia... De um argumento do Jacques Tati, que ele nunca filmou. Pá, esse filme é lindo. Pronto, é um filme de animação, mas é muito também sobre o mágico e a questão da ilusão e também esta necessidade de agradar ao público, não é? Que eles falam muito. Uma das coisas que me vai ficar do Prestige é aquela ideia de quando ele está... quando o Hugh Jackman imitou o truque do Christian Bale e está a mudar de uma porta para a outra, entre aspas, atirando-se, não é? De um alçapão, e ele não ouve a reação das pessoas, não é? Ou ouve a reação, isso é muito interessante. E depois ficar triste por não ver a reação das pessoas. Não, isso foi o que o Nolan sentiu com o Tenet. Eu acho que podes fazer aqui imensos paralelismos com o Nolan. Ele sempre a querer agradar ao público, a tentar, não é? Olhem para mim, olhem para este truque que eu estou a fazer agora, não é? Tu estás a pôr as mãos no ar como se eu estivesse a fazer malabarismo. Sim. Pronto, é isso, mas estou mesmo a falar a sério. Acho que porque este filme também bebe muito do que é ser artista e do que é que tu metes da tua vida para agradar aos outros e para fazer a tua arte. E pronto, e podes aplicar isso a mil e uma pessoas que se mataram por causa da sua arte. Não, que as coisas não correram tão bem. Estou se calhar agora a pensar em duplos ou correm uma vida de risco e também sacrificam-se muito pela arte. Visto que os duplos vão ter direito a um Oscar. Isso é bom. Eu sinto que isso já estava no ar há não sei quanto tempo. Mas finalmente vai acontecer. Ok, boa. Pá, sim, é merecido, não é? De facto, os duplos parece que são o parente pobre da indústria do cinema. Eu de facto eu tenho um bocadinho de... Não sei se é por ter feito 30 anos há poucos dias, mas eu quando vejo estas histórias de artistas que levam a sua arte até às últimas consequências, eu fico a pensar, ok, são esses artistas que ficam, não é? Estou-me a lembrar do Whiplash. Eu já não me lembro de muito do Whiplash, mas há uma cena ao jantar em que o rapaz se passa com a família a dizer que o Charlie Parker é que tinha razão porque esqueceu a família e fez tudo para ser quem é e hoje sabemos que é o Charlie Parker. Epá, tudo bem, mas será que o Charlie Parker aproveitou a vida? Não sei, Eu tenho um bocado de receio de confirmar aquela ideia feita de que um artista só é um artista se dedicar exclusivamente à sua arte e não pensar em mais nada, porque só tenho exemplos de como isso não é bom, quer dizer, para a pessoa em si, não é? Acho que no fundo também temos de pensar um bocadinho o que é que andamos aqui a fazer e se a vida faz sentido para nós, não é? Não sei. Acho que podes só fazer as tuas coisas e não pensar muito no que é que vais ser, ou fazes o teu melhor, deixas as coisas feitas e depois se houver uma ligação, isso é excelente. Sim. E pronto, também não podes andar aí a matar-te e a pensar nessas coisas todas. Fazes e deixas feito e as pessoas, se tiveres a sorte das pessoas verem aquilo, excelente. Se ainda houver ali uma ligação, então ainda melhor, e depois o resto está fora das tuas mãos e as coisas não são assim tão complicadas como o pessoal. Eu acredito, a maior parte. A vida é simples, nós é que a tornamos complicada. Mas olha, ainda só para acabar e agora para meter o filme de volta no tema de ser... No Tenet? No Tenet. no David Tennant. No facto de ele ser imperdoável ou não. Eu sinto que é um filme que estava disponível em 1001 plataformas. De um filme que é super popular e que realmente... se há um filme que eu possa encaixar nos meus imperdoáveis, então é um filme em que fui mesmo confrontado com, como disse ao início, tu ainda não viste isto, então por vingança, porque ainda não teres visto isto, toma lá o final. Mas isso é mesmo cruel. Esse teu amigo... Está tudo bem. Eu se calhar disse, eu não vou ver agora. E ele, então eu posso estragar o final. Se calhar até foi com o meu consentimento, se calhar. Okay. Isso é tipo aquela velha história que eu acho que nunca contei num podcast, mas pronto, porque é um spoiler do Chinatown, não é? Que há uns anos fui assistir a umas aulas de História do Cinema pelo António Pedro Vasconcelos. Ele começou a falar do Chinatown e ele só disse, bem, para quem não viu, o Chinatown é uma história de... E disse uma palavra, que eu não vou dizer qual é que é, mas quem viu o filme
pensa um bocadinho, vai perceber Sim. qual é que é essa palavra, que dá o twist do filme, basicamente. E eu pensei, uau, que forma tão simples de Uma arruinar... história sobre baloncesto. Já não interessa. Não Tu faz disseste que mal. ia haver spoilers. Sim, é verdade. Não do Chinatown, mas pronto. Espero que não tenham... Enfim, espero que as pessoas tenham... Até porque verdade. um ouvinte começou a ouvir exatamente a ouvir neste o episódio. Não, e pensou, bem, ainda bem que eles vão falar sobre o terceiro espaço. Espero que eles não falem sobre o Chinatown, porque é o filme que eu vou ver a seguir. Não? Mas sabes que é uma coisa que me irrita um bocado nos podcasts que saem de rádios, é que às vezes as pessoas esquecem-se que não é um programa de rádio e de 20 em 20 minutos estão a ouvir não sei o quê. Pá, sim, as pessoas estão a ouvir porque quiseram ir ouvir, não precisas de lembrar, a não ser que as pessoas tenham Alzheimer e não se lembrem do que estão a ouvir. Sim, estavas a ouvir o programa na Alzheimer FM. Que é uma... Ok. Não, diz. Não tem. Mas já que pegaste na questão do imperdoável, o que é que tu achas desta ideia e se faz sentido para ti e se faz sentido estarmos a dizer já devias ter visto isto? Não, tu não estás a dizer, tu já devias... Não estás a dizer às pessoas, não estás a apontar o dedo, não é? Então, vocês ainda não viram isto? Sim, eu não estou porque eu estou a corrigir as minhas... Sim, é isso, né? estás só a corrigir as tuas falhas e... Mas a questão é que acho que vamos sempre a tempo de ver um filme, não é? Quer claro, dizer... Foi o que o Gonçalo disse na entrevista que tu lhe fizeste e que eu subscrevo inteiramente, que é, há tanta coisa, eu ainda só vou em 1960 ou 70, eu achei isso, é esse o sentimento. Claro que vais vendo coisas novas, mas... Sim, e é bom. Mas há mesmo muita coisa. Na tua vida não vais ver tudo o que há para ver e vais deixar falhas, lá está, lá estou com a palavra falhas. Eu não sei se são falhas. Sim, é como aquele meme que me está sempre a aparecer, que é o Elmo que tem uma coisa e depois tem um monte de coca e diz filmes altamente importantes e filmes de série B, trash, e ele vai lá snifar esse... Mas claro que há sempre uma pressão social associada a estas coisas, não é? Ainda no outro dia estávamos a falar do E Tudo o Vento Levou. E eu disse, olha pá, ainda não vi o E Tudo o Vento Levou, mas sei que é algo que dá jeito numa conversa e então, não é? Principalmente numa reunião do KKK. Eu ainda não vi o Song of the South. Sim, uma pessoa tem mesmo de se rir destas coisas, senão... É o que eles fazem. Eles riem-se, mas de outra perspectiva. Oh, meu Deus. Eu tinha saudades de gravar assim um podcast contigo em que só digo merda, estás a ver? E só digo coisas que podem ser rapidamente tiradas do contexto e que me vão fazer ser cancelado. Não estou a dizer para irem a correr ver o Song of the South. Eu pensei que tinhas dito exatamente. Não. Eu não sei como sair desta agora. Não, tu estavas a dizer, a confessar o... Não é bem a confessar, isto não é uma confissão, mas estavas a dizer que gostas do E Tudo o Vento Levou. Sim. E que obviamente reconheces que o filme tem cenas problemáticas, mas que temos de avaliar os filmes no contexto em que foram feitos e não... Não, e mais do que o contexto. Mas eu acho que não é tanta questão do contexto, é... O filme diz-te alguma coisa, sim ou não? E isso é completamente distante do contexto em si. O contexto vem depois. Eu sei que o E Tudo o Vento Levou tem este background problemático e não problemático no sentido de normal que se dá a palavra problemático, mas de ser difícil de falar dele de uma forma leviana, sim. Até porque não queres ferir as suscetibilidades, nem sim, mas por outro lado tu vês o filme e tem momentos incríveis e a questão é essa, é isso que fica, não é estar a avaliar pelo contexto, porque se avaliares pelo contexto o filme também não se safa, percebes? E pronto, e é isso. Eu acho que e se calhar tu partilhas esta ideia também tendo visto muitos filmes ao longo dos anos, é que se calhar há filmes que eu preferia estar só a ver agora, porque eu estou a revê-los agora, passado não sei quantos anos, e a pensar, ok, agora é que estou a perceber estes filmes que na altura não tinha idade ou cabeça para... Ou não foi o momento certo, não é? Às vezes também isso acontece. Pronto, estás a assinar com a cabeça. Não, tu sim concorda, é exatamente isso. Pronto. Está bem. Yeah. Então pronto. E imperdoáveis teus, além do E Tudo o Vento Levou. Tem eu sei um, mas não vou dizer. Não sei se entretanto já o viste ou não. O Apartamento do Billy Wilder. Não, ainda não vi. Sim, é um... Tem bastantes imperdoáveis. Diga um.
Pá, algo que não seja muito embaraçoso. Bolas. Academia de Polícia 4, a Patrulha do Cidadão. Por acaso já vi. Também eu. Um, Muitas vezes. blá, 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 blá. Esse é bom, gosto desse. The Searchers. Ok. Esse também é um filme controversozinho. Por acaso, Exatamente. por acaso é um filme que eu revi há pouco tempo, há mesmo muito pouco tempo, na Cinemateca. E sabes que eu também nunca tive uma relação a 100% com o filme, e não é por causa dos temas do filme. É que eu vi uma vez e pensei, este filme tem momentos incríveis, mas falta aqui qualquer coisa. E depois as pessoas, não, o filme é a melhor coisa de todos os tempos. E eu vi uma segunda e a terceira vez sempre com esse mindset. É a melhor coisa de todos os tempos. Mas sem pensar muito nisso. E quando voltei a ver o filme agora, voltei a ter a mesma impressão que tive da primeira vez, que é, o filme tem talvez dos momentos mais incríveis de toda a história do cinema. Mas metade do filme, não é assim, é um filme que me deixa numa relação muito contraditória, não é? Porque eu adoro o John Ford, e já falei aqui no Imperdoável de um filme do John Ford, mas lá está, é um filme que eu acho que as pessoas fazem uma maior complexidade dele do que ele tem na realidade. Que é uma coisa que me continua a fazer comichão aqui passado este tempo todo, estás a ver? Tenho ali uma pomada, se quiser. Exato. E é isso, pronto. Ok, muito obrigado por teres partilhado as tuas impressões sobre o The Searchers. Não, era essa. Tenho mais algumas lacunas que não posso admitir ter. Portanto, Barbie e o Quebra-Nozes. eu acho que vi isso. Eu também, Yeah, na TVI. Uma Claro, porque é claro. Porque lembro-me da estreia disso. Não, claro, eu ter visto o Barbie e o Quebra-Nozes. Eu vi muitos filmes Da Barbie? de princesas, sim, por causa da minha irmã. E sim, também vi alguns por genuíno interesse. Gosto muito da Branca de Neve e os Sete Anões. Eu acho que é um filme lindíssimo. O original da Disney, não este remake que eu não vi. E espero não ver. Nem o remake do filme do João César Monteiro. Não? Não vi o remake do João... Mas vi o filme do João César Monteiro na Cinemateca há uns tempos também. E é engraçado porque o filme foi em película. E era uma cópia já gasta. Portanto, aquilo nunca era um filme totalmente a preto, estás a ver? Tinha assim umas coisas a acontecer. E, portanto, até deu uma sessão mais engraçada. Mas enfim, olha, Tiago. Já não... O do Prestige já foi, não é? Já foi tudo o vento levou. E tudo o vento levou. Mas foi bom falar sobre o The Prestige. E ver o filme. E de... pensar um bocadinho no Nolan num contexto diferente. Que não o sexual. Exatamente. E pronto, agora com isso vou ter uma insónia, não é? Grande filme. Por acaso nunca... Já viste o original? Não. Também não. Mas não é imperdoável, portanto não dá. Estou para o caralho, nunca mais vou ver. Não, mas olha, Tiago, obrigado. Estás convidado a voltar sempre que quiseres. Aliás, já temos outro filme pensado, não é? Para um dia. Já. Esse eu não acho que... Será que ia ser imperdoável? Opa, de certa forma, sim, até porque é um realizador bastante... É um Nolan à sua maneira. E a partir de um certo ponto, sim, e sabe exatamente qual é que é o ponto. E o filme, sim, não diria que não está tão nas bocas do mundo como o The Prestige está. Sim, mas a ideia deste podcast não é só trazer os filmes mais badalados do mundo, é filmes que eu acho que qualquer pessoa que gosta de cinema se calhar já teria ido lá parar, e este é um deles que eu vou continuar sem dizer porque acho que é giro deixar o teasing. E nesta temporada houve alguns filmes assim, não é? Por exemplo, o Forte Apache, se calhar não é o filme mais sonante do Ford, mas para mim era um filme que eu queria ver há muito tempo, portanto era um imperdoável para mim próprio. E pronto, porque também, sei lá, tenho imperdoáveis que nunca me apetecem ver, como Solo aos 120 dias de Sodoma, que eu acho que vai manter imperdoável para sempre. Mas pronto, olha, Tiago, tu és conhecido por ser difícil fechar podcasts, mas acho que... Não vou dizer nada hoje. Já disseste muita coisa. Obrigado por teres aberto as portas. Mas não disse nada de jeito, portanto. Disseste, está ótimo. Dá para ter aqui a montagem do Nolan? Dá em paralelo. Tipo... Mete o fim no início. Exatamente. Ponho uma Scarlett Johansson no meio, só para dar alguma diversidade a esta conversa. E pronto, olha, obrigado. Obrigado.